Olá novamente, agora o quadro já está preenchidinho novamente, a gente vai para o terceiro e último vídeo sobre o Kant, pelo menos o último até o momento, né? Se a gente precisar gravar mais alguma coisa, eu os aviso adiante. Pois bem, há outras duas categorias conceituais importantes no pensamento kantiano, que é o conceito de noúmeno e fenômeno, dentro da teoria do conhecimento. O Kant chama de noúmeno aquilo que ele denomina por coisa em si, que é a realidade em si, a realidade enquanto tal. Existe uma outra coisa que ele chama de fenômeno, que é o modo como a gente percebe a realidade dentro das nossas impressões sensoriais, a partir do uso dos nossos sentidos. Olha que interessante, já muito aluno, muito estudante já vem me dizer: professor, isso parece com Platão, aquela discussão entre o mundo inteligível e o mundo sensível. É parecido, mas a abordagem kantiana vai para outro caminho, né? Enquanto Platão propõe que a gente abdique da percepção sensorial, que abandone a utilização do mundo sensível e se apegue à busca pelo inteligível, o Kant articula as duas configurações, né? Ele entende que produzimos filosofia e produzimos ciência para ampliar a nossa percepção fenomênica da realidade, para estar cada vez mais próximo da realidade em si. Vou te dar um exemplo bem prático. Ao olhar para esse quadro aqui, os meus olhos não são capazes de vislumbrar micro-organismos que estão andando aqui nesse momento. Contudo, se eu fizer o uso de um maquinário que é um advento humano, por exemplo, um microscópio, eu consigo ver os micro-organismos andando aqui. Então, a partir da razão humana, a partir dos adventos, inclusive empíricos, sensoriais, eu sou capaz de ampliar a minha percepção fenomênica da realidade. Eu consigo enxergar mais do que os meus olhos seriam capazes. É para isso que a gente faz ciência, é para isso que a gente faz filosofia. Para que a nossa percepção da realidade esteja cada vez mais próxima da coisa em si. Então, ao invés dele abdicar do mundo sensível, ele se utiliza dele em busca do alcance das verdades essenciais. E isso nos ajuda, inclusive, a entender a ética kantiana, que é uma ética de um dever universal, onde ele acredita que todos nós, humanos, temos a capacidade de seguir, a partir de uma lei da razão, o mesmo caminho, em defesa da dignidade humana, em defesa da vida humana, né? E um dos lugares que fica mais claro isso é numa obra pequena que o Kant escreveu, no século XVIII, final do século XVIII, intitulada A Paz Perpétua. Nessa obra, ele defendeu hipoteticamente a construção de algum tipo de organismo internacional que pudesse buscar o que ele chamou de imperativo categórico, buscar esse dever universal e salvaguardar a vida, num sentido global. Um organismo que não estivesse refém ou a serviço de nenhuma nação e que tivesse representantes das principais, né? Provavelmente você está pensando na ONU, na Organização das Nações Unidas, mas vale dizer que, obviamente, no século XVIII, esse organismo não existia ainda, né? Você pode falar, inclusive, com toda tranquilidade, que a Organização das Nações Unidas tem uma fortíssima inspiração nas ideias kantianas, né? E mais do que isso, o principal documento da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um documento kantiano, de concepção teórica kantiana. Por quê? Esse não é o primeiro documento em que trata da questão dos direitos humanos, né? No século XVIII, além do Kant, a gente viu outros teóricos falando em pautas similares a isso, né? O Montesquieu, no Espírito das Leis, o Rousseau, no Contrato Social, o John Locke, nos dois tratados sobre o governo, e isso inspirou a emergência de dois documentos, no ponto de vista jurídico, no século XVIII. A Constituinte francesa, inspirada ali na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que definiu os rumos da Constituição francesa pós-Revolução, e a Declaração da Virgínia, que foi um documento produzido lá nos Estados Unidos, também no século XVIII, que inspirou a Constituição americana, permanece a mesma até hoje, né? É lá que a gente vê emergir, no ponto de vista jurídico, a noção de direitos humanos. Só que ali o humano está especificado, né? Na Declaração da Virgínia é o direito humano do estadunidense. Na Constituinte francesa é o direito humano do cidadão francês. Este documento é o primeiro documento a universalizar a dignidade humana, o direito à vida. E isso é de ascendência kantiana, né?
Pois bem, muita gente confunde essa visão kantiana com a visão utilitarista, e é importante a gente estabelecer essa distinção. É bem diferente. A visão lá do John Stuart Mill, do Jeremy Bentham, que são utilitaristas, tem uma visão ética, moral, completamente distinta do Kant. Por que as pessoas confundem? Porque o Kant diz que a gente tem que seguir o dever, fazer o certo. Os utilitaristas também dizem isso, né? Mas dentro de concepções e motivações muito diferentes. Eu costumo relembrá-los da contribuição lá do Maquiavel, no Renascimento. Quando Maquiavel diz os fins justificam os meios, aquilo que eu sempre digo, embora ele nunca tenha dito isso no livro, O Príncipe, essa é a ideia que a gente absorve da obra, essa concepção de que os fins justificam os meios nos ajuda a entender os utilitaristas. Professor, Maquiavel é um utilitarista? De jeito nenhum. Maquiavel viveu antes dos utilitaristas. Eu estou te dizendo que Maquiavel exerceu influência para aquilo que mais tarde seria o utilitarismo, né? Quando Maquiavel diz que os fins justificam os meios, essa ideia combina muito com a concepção do John Stuart Mill, do Jeremy Bentham, que costuma defender uma visão filosófica resultadista, entende? Que a gente tem que obter os resultados que estão nos exigindo, ou nos fomentando, e não importa muitos caminhos. Por exemplo, quando Bentham desenvolveu o panóptico, que a gente vai falar em aulas futuras, ele, que é um modelo arquitetônico para sistemas prisionais, o Bentham estava muito preocupado em diminuir a criminalidade e aumentar o controle nesses espaços de internação. E para ele importava menos, por exemplo, se o criminoso está pensando em cometer o crime. O que importa é que ele não cometa. Essa é a visão utilitária, né? Pragmática, voltada a uma lógica resultadista. Pois bem, o Kant é exatamente o inverso. A gente pode dizer que para o Kant os fins não justificam os meios, é o meio que justifica o fim, exatamente o inverso. Se, por exemplo, você auxiliar uma senhorinha a atravessar a rua e você perguntar para o Kant se essa ação foi ética, muito provavelmente ele vai te dizer que depende, não da sua ação, depende da sua motivação. Se a sua motivação for o fenômeno em si, né, o fato dela ter dificuldades motoras, por exemplo, e isso ter te motivado a auxiliá-la, a sua ação foi ética. Agora, se você teve inclinações outras, subjetivas, por exemplo, você ficou com dó dela, ou ela é a vovó de algum amigo ou amigo seu, isso sai da rota da ética. A ética implica em fazer o que é o certo, independente de uma expectativa de recompensa, independente de inclinações. A motivação é o fator determinante na condução ética, mais até do que a própria ação, né? Por exemplo, a gente viveu experiências de julgamento no século XX interessantes, como a do Eichmann, por exemplo, que foi julgado por crime contra a humanidade por colaborar com o regime nazista em 1961, ou, por exemplo, as comissões da verdade que existem no Brasil continuamente em relação aos estragos ali da ditadura militar. É muito comum que esses carrascos aleguem que estavam seguindo ordens e que tinham cumprimento com o dever. O Eichmann mesmo chegou a citar o Kant. Quando ele fala em dever, ele não está falando num dever da razão, nem num dever universal. Ele está falando num dever ao Estado, a uma certa jurisdição. E é exatamente contra isso que caminha a filosofia kantiana. Para ele, a gente deve ter fidelidade apenas à razão. Professor, mas você não acha que o Kant está apostando as fichas demais nessas capacidades da razão? Acho, mas é um produto da época, século XVIII, iluminismo, né? E essa é a grande marca do pensamento kantiano, já que ele é o grande representante do iluminismo ali no que viria a ser a Alemanha, né? E que à época era a Prússia, tá bom? Ele nasceu em Königsberg, território que está vinculado à lógica mais ou menos ali do leste europeu, da região mais ou menos onde hoje é a Alemanha, onde hoje é a Rússia, as regiões que passaram por uma série de conflitos territoriais ali na passagem do século XIX ao século XX, né? A Alemanha só se forma enquanto Estado com a República de Weimar ali no século XX, no inicinho, né? Mas isso é papo para outra aula e a gente deixa para depois. Tchau, tchau para vocês. Até.